Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro da Transição Cidade-Campo. É um prazer grande estar aqui novamente com vocês. Algumas pessoas já chegaram, algumas estão chegando ainda. A gente está aqui com material muito rico para estar trabalhando com vocês hoje. Boa noite, sejam bem-vindos a gente quer encontro da Transição Cidade-Campo. Que vocês participem e vejam muito conhecimento, muito conteúdo que a gente preparou com muito carinho aqui para vocês sobre negócios rurais. Então, a gente tem caminhado, né, durante a questão da jornada da transição cidade-campo, que a gente vem apresentando para vocês aí, alguns aspectos, algumas informações importantes nesse processo da jornada. E a gente trouxe hoje o quarto aspecto, né, para a gente poder conversar. Então, eu vou pedir para vocês aqui que já chegaram, que puderem compartilhar esse link com outras pessoas que vocês estão sentindo falta, que ainda não chegaram. A gente vai dar aqui uns 5 minutos para ver se a turma que está chegando dá tempo deles pegarem também o início, né? A gente agradece a vocês que já estão aqui com a gente, dá uma boa noite aí a Márcia Vidotto, a Miriam, Maria Conceição, Elisa Gomes, então tem uma turma que está chegando aí. Miriam está fazendo também o convite para várias pessoas que ainda não tiveram contato aqui, que não participaram ainda dos encontros passados, então a gente está com uma turma chegando aí hoje também, nova, para poder conhecer um pouco desse processo, né, dessa jornada de transição da cidade para o campo. Hoje é um dia muito especial, a gente tem recebido, né, contatos de alguns de vocês que estão participando dos encontros. Eu fiquei muito contente com alguns contatos que eu recebi, o feedback das pessoas, também trabalhando a questão já quer comprar a sua propriedade rural, já está buscando, né, esse passo aí de comprar a propriedade. Então, tem algumas pessoas já começando a avançar nessa perspectiva aí da compra da propriedade, né? E aí a gente vai trazer alguns recados para vocês também com relação a isso. A gente vai estar também apoiando já um grupo que quer fazer essa aquisição. A gente já está conversando com algumas pessoas, alguns já estão com algumas propriedades em vistas, então a gente vai poder conversar também um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse tema, tá? Então, hoje tem bastante material, bastante conteúdo para a gente poder conversar aqui. A gente quer ouvir vocês aqui também, podem usar o chat. Boa noite, Fernando. Chegou aí mais algumas pessoas. E a gente tem aqui também levar essa mensagem, levar esse conteúdo para outras pessoas, né? A gente já está com um grupo aqui participando, e tem um grupo que está inscrito nesse programa, né, da Jornada da Transição Cidade-Campo, mas existem outras pessoas também que querem participar e estão se inteirando ainda de algumas informações para poder estar aqui junto com a gente. Eu preparei uma apresentação aqui junto com a minha equipe, a gente tem trabalhado intensamente na produção de conteúdo e também na produção de material para uma formação bem específica sobre esse assunto, e a gente vai estar compartilhando algumas informações já com vocês hoje, tá? Boa noite, Gênison. Bom que você chegou dessa vez. A gente vem conversando aí já há algum tempo também sobre esse processo. O Gênison está bem interessado também em adquirir uma propriedade. Então, tem uma turminha aí que está bem interessado nesse aspecto aí, né, de fazer a compra da propriedade. Alguns já estão numa fase de fazer a compra da propriedade, outros já têm propriedade, querem saber como transformar a sua propriedade numa propriedade mais lucrativa, numa propriedade que tenha a produção de alimentos como um todo, né, consiga sobreviver ali da produção da sua área, saber como está produzindo o seu alimento, saber como está sendo, né, todo o processo de produção controlada, que não está tendo uso de nenhum agroquímico. Então, existem algumas questões para serem trabalhadas nesse processo. Eu vou perguntar a vocês que já chegaram aqui, quantos de vocês assistiram o vídeo que a gente recomendou
na noite, no encontro passado, que a gente falou sobre o veneno está na mesa. Quem de vocês aqui, responde para mim aqui no chat, quem já assistiu esse vídeo? Vamos ver aí se a turma está ouvindo as tarefas, né, que a gente tem passado aí no grupo dos encontros, e se o pessoal está fazendo essas... vendo esses materiais que a gente está comentando aqui, recomendando para que vocês se aprofundem, conheçam um pouco mais, estudem um pouco mais, para que a gente possa estar tendo mais, né, subsídios para estar tomando as decisões do que a gente está fazendo. Bom, já demos 5 minutos aqui para a gente poder... Oh, a Elisa respondeu aqui, que ela assistiu. Muito bom, Elisa. E a gente tem uma série de materiais que a gente vai recomendar para que vocês também, além de estar participando aqui dos encontros, vocês tenham outros materiais para também estarem se inteirando de todo esse processo que o rural necessita, né, que o campo necessita. Hoje a gente vai recomendar mais um material para vocês também estarem se debruçando, estudando um pouco mais e conhecendo um pouco mais. Então, sem mais delongas, vamos aqui trazer a nossa apresentação do tema de hoje. Então, encontro sobre a transição cidade-campo, a gente está trabalhando já esse tema, é o nosso terceiro encontro, nós já tratamos de 3 aspectos dessa transição, e a gente tem aí uma jornada para trabalhar, para poder sair da cidade e ir para o campo. Então, a gente trabalhou 3 aspectos, hoje nós vamos estar trabalhando o 4º aspecto da transição, e nós vamos ter mais um encontro para trabalhar o 5º aspecto. Então, vamos lá, o que é que a gente vai tratar nesse encontro hoje? Hoje, a gente vai aqui, tem algumas pessoas que estão chegando hoje aqui, né, o Fernando está falando, ele não assistiu, o Gênito falou também que não conseguiu assistir o segundo. Na descrição desse vídeo, tem lá o link do primeiro e do segundo encontro. Então, quem não assistiu, não tem problema, ele está gravado, você pode assistir depois ou pode reassistir também. E aqui na descrição do vídeo também tem esses links dos 2 encontros que já aconteceram, tá? Então, o pessoal está aqui com vontade de morar na roça, está buscando informações, está buscando saber mais sobre esse processo, e a gente vai estar aqui dando essas orientações para vocês dessa jornada que a gente está juntando aqui esses aspectos para facilitar a tomada de decisão de vocês, para facilitar o processo dessa transição, para que ela seja planejada, para que ela seja o mais tranquila possível, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre negócios rurais. Nós falamos no primeiro encontro sobre critérios para escolher uma propriedade. Nós falamos no segundo encontro sobre a agricultura familiar, né? Já falamos, né, dos critérios bióticos e abióticos, então a gente falou um pouco desse processo das escolhas da propriedade e falamos também das estruturas. Uma estrutura coletiva ou uma estrutura individual? Uma agrovila, uma ecovila, uma propriedade individual ou um condomínio rural? Então, no primeiro encontro, a gente falou sobre os aspectos para escolher uma propriedade e as estruturas. No segundo encontro, nós falamos sobre agricultura familiar, o que é, quais são os benefícios, o que é que tem de políticas públicas para a agricultura familiar. Falamos também da questão do financiamento, né, que tem de possibilidade de financiamento para a agricultura familiar. E agora a gente entra no processo de geração de renda. Então, uma vez que eu escolhi a minha estrutura, olha, no meu caso, eu prefiro uma propriedade individual. Ou, no meu caso, eu prefiro uma ecovila, uma agrovila. Então, nesse caso, você pode estar trabalhando uma escolha de uma propriedade em grupo. Se você vai para uma propriedade individual, a escolha da propriedade vai ser você e sua família para fazer essa escolha. E a gente tem que trabalhar essas definições antes de escolher a propriedade. Por quê? Pode ser uma propriedade pequena, pode ser uma propriedade média, pode ser uma propriedade grande. Então, vai depender da quantidade, né, de pessoas que vai morar naquela propriedade, vai sobreviver daquela terra, vai trabalhar naquela área. E uma vez que eu escolhi a estrutura, eu escolhi a propriedade, eu preciso agora gerar renda nela. Então, o objetivo desse encontro hoje é tratar sobre os negócios rurais. E aí a gente vai
dividir o nosso trabalho sobre os negócios rurais em duas partes: produzir matéria-prima ou beneficiar o meu produto, né? A gente tem uma grande parte dos produtores ligados à produção de matéria-prima. Já tem outros produtores que preferem beneficiar, ter uma agroindústria, ele pode ter um pouco da matéria-prima dele, mas também ele pode estar comprando matéria-prima dos vizinhos, comprando matéria-prima de um conjunto de propriedades que se associem a esse empreendimento de beneficiamento. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e também vamos falar um pouco dos nossos próximos encontros, o que a gente também está preparando aí para vocês. Então, a gente já recapitulou aqui os nossos encontros, falamos dos 2 encontros que a gente já teve, e hoje vamos entrar aqui, então, qual a melhor estratégia? Produzir matéria-prima. O Brasil, ele é grande produtor de matéria-prima. Nós temos produção de soja, produção de milho, produção de várias matérias-primas. A gente beneficia um pouco, mas a grande parte desses produtos, eles são vendidos como matéria-prima, inclusive para outros países. Aqui na região do sul da Bahia, tem muita gente aqui do sul da Bahia, como a gente viu aqui, no nosso chat aqui interagindo, eu vou dar o exemplo do cacau. Muito se faz o quê? Produz o cacau, mas são outros que estão beneficiando, fazendo chocolate a partir do cacau. Então, a grande parte aqui é produtora de matéria-prima. Mas o processo do beneficiamento, ele tem legislação específica, ele tem uma série de regras para fazer, mas, por outro lado, se agrega valor, você consegue ter uma melhor renda a partir do produto beneficiado, e a gente vai entrar um pouco mais em detalhes com relação a esse processo de beneficiamento da produção. E aí vocês podem escolher qual dos 2 formatos, quais das 2 estratégias é melhor para cada realidade, para cada família, para cada realidade que a família tem. Porque a gente tem definir isso para saber qual investimento que vai ser necessário, o tipo de propriedade que vai ser necessário. Eu preciso de uma propriedade, se no caso de eu ter um beneficiamento, em que eu tenha um acesso melhor, que eu tenha uma condição de energia mais adequada, não pode ser uma propriedade tão distante de alguns centros, mesmo que seja pequenas cidades, para que você tenha mão de obra para poder fazer o beneficiamento. Então, tem uma série de detalhes que estão associadas a cada uma da estratégia que você precisa ter para que você possa tomar decisão também naquela propriedade que você vai estar escolhendo para o seu negócio e para a sua família estar morando nele. Então, vamos lá. Negócios rurais, Como que eu vou fazer a geração de renda? Então, a gente tem a Lei 4.504, que fala sobre o Estatuto da Terra. Então, é uma legislação antiga, mas que está em vigência até hoje, e essa legislação, ela fala sobre o que é uma empresa rural, que é um empreendimento de pessoa física ou pessoa jurídica, que explora economicamente, racionalmente o imóvel rural, dentro da condição de rendimento. Ela precisa estar atendendo à legislação ambiental, à legislação fiscal, à legislação trabalhista. Tem uma série de questões que ela precisa estar atendendo, mas, principalmente, ela precisa produzir, não pode ser uma área improdutiva, As matas, as pastagens, tem que estar tudo isso muito bem arranjado dentro da propriedade para que ela possa cumprir a sua função social. E aí a gente tem alguns exemplos aqui. Então, você pode ter uma propriedade em que ela seja específica para produção de semente. Ah, não, semente, mas produz semente, dá uma renda produzir semente? Dá e dá bastante. Existem propriedades especializadas em produção de semente. Existem propriedades especializadas em produzir semente transgênica, em produzir semente crioula. A semente crioula é uma semente que ela não tem nenhuma modificação genética, é uma semente original, que você preserva as características da propriedade da planta, originária, então não tem nenhum tipo de manipulação genética. E muitos agricultores familiares, eles querem plantar sementes crioulas. Então, já existe pessoas que estão se especializando em produção de semente para outros agricultores. Então, é uma possibilidade também de um negócio rural. Quando você vai também fazer um viveiro, você precisa comprar semente para aquele viveiro. Dependendo da espécie que você vai estar produzindo, você precisa comprar essa semente.
eu quero semente de espécies nativas da Mata Atlântica para fazer um reflorestamento. Eu quero determinado tipo de semente para fazer um pomar, né? Vou fazer um jardim, eu quero determinado tipo de semente, eu vou comprar essa semente, e existem propriedades, né, e famílias especializadas em produzir semente. Outros já são especializados em produção de muda. Ontem mesmo recebi o contato de um agricultor querendo comprar muda de cacau. Quais são os viveiros dele que produzem muda de cacau? Tem viveiros que só trabalham por encomenda. Você tem que fazer um contrato, você dá 50% do pagamento da muda, e quando você recebe, você paga os outros 50%. Tem outros viveiros que eles produzem o ano inteiro, e você, sempre que chega lá, você consegue comprar muda. Então, existem formatos de se trabalhar. A matéria-prima, então, produção do cacau, produção da mandioca, para você vender a mandioca para uma empresa que produz fécula, que produz farinha, você está vendendo a matéria-prima. Você está vendendo a soja, você está vendendo milho, você está vendendo matéria-prima. Então, tem propriedades que se especializam nisso. Sou produtora de matéria-prima. Outros já são produtos beneficiados. Então, tem propriedade que é uma propriedade pequena, não é uma propriedade grande, ela tem um pouco de matéria-prima dela, mas a grande maioria da matéria-prima é adquirida de outros parceiros, de outros vizinhos, e ela faz, o principal negócio dela é beneficiar essa matéria-prima, né? Aí tem a prestação de serviço, então tem proprietários que ele tem um trator para usar na propriedade dele, mas ele também presta serviço para outros agricultores, e isso também é uma forma de estar gerando renda. Construção de cerca, né, estrutura para armazenamento de produção, criações, então existe uma gama de possibilidades de negócios rurais. Por outro lado, tem outros negócios que são associados ao rural, que também geram renda para a propriedade. Não necessariamente está ligada à produção agrícola, mas também elas estão associadas a isso. Então, a gente tem o turismo de vivência, as pessoas vão passar um tempo naquela propriedade vivenciando como a propriedade funciona. Turismo rural, a pessoa vai lá passar o final de semana, ou vai passar o dia naquela propriedade. Turismo científico, tem propriedades que eles têm uma área tão bem preservada, uma área que tem muita espécie nativa. Tem um exemplo muito interessante aqui, que é a Serra do Teimoso, que tem muitas espécies nativas que não encontram em outros lugares, uma área de 300 hectares de mata bem preservada, e lá muitos turistas vêm, muitos especialistas e pesquisadores vêm para pesquisar aquela área, né? Recebeu até a visita do Jardim Botânico de Nova York, já gravou uma matéria do Globo Rural nessa fazenda. Por quê? Porque tem uma área ambiental muito bem preservada, e isso também é uma forma de também geração de renda. O ecoturismo também, então tem propriedades que fazem tirolesa, fazem rapel, né, tem outras que têm plataformas no topo de árvores, e tem uma série de possibilidades que podem ser construídas de ecoturismo. Trilhas, que você tem trilhas de grau de dificuldade baixo para pessoas que não têm muito costume de ter atividade física, pode ter uma trilha de intensidade média, uma trilha de intensidade alta, então tudo isso pode ser construído dentro da propriedade, principalmente se você tem beleza cênica, se você tem uma boa área de mata, se você tem o que mostrar dentro da propriedade, se ela tem esses atributos, né, esses atrativos naturais para serem mostrados. Tem pessoas que se juntam ali para ter uma comunidade terapêutica, né? Nessa comunidade terapêutica, a depender do que se trabalha ali, pode estar sendo trabalhado dependência química, pode estar sendo trabalhado algum tipo de doença, de estresse, de ansiedade, que também está sendo trabalhado em algumas comunidades. Naturopatia também tem sido trabalhada em algumas comunidades dessa. Então, existe também as propriedades destinadas a estarem sendo locais de tratamento também de saúde. Pesca e pague, né? Então, tem propriedades que as pessoas vão lá para passar o dia, pesca e pague, tem um restaurante e fica ali em volta também dessa atividade, pode ser mais uma atividade, mais uma renda da propriedade. Tem hotéis fazendas, né, lugares que você faz encontro, workshops, enfim, você tem uma gama de possibilidades para você desenvolver um negócio. E o que a gente sempre recomenda para as pessoas que estão fazendo esse trabalho? Pessoal, não pense só em uma atividade, diversifique, tente ter mais propriedades, tem que ter mais atividades para quê? Para que uma atividade ela seja complementar a outra, uma ajude a ter renda, né?
para você conseguir manter a sua propriedade, para você conseguir ter sustentabilidade na sua propriedade. Então, quanto mais atividades você conseguir juntar, você conseguir somar dentro da sua propriedade, melhor você vai estar conseguindo ter sustentabilidade e lucratividade no seu processo, tá? Então, esse é um aspecto importante para a gente falar. E aí a gente vem sobre a questão da função social da terra. Então, na nossa Constituição de 1988, no artigo 186, ele fala que a função social é cumprida quando a propriedade atende simultaneamente a alguns critérios. Então, primeiro, aproveitamento racional e adequado. E aí muita gente fala que Geile, como é que eu vou poder melhorar minha produtividade por hectare? E eu vou falar para vocês o seguinte, gente, não pensa em fazer produção por hectare. Ah, não, por que não por hectare? Porque nós precisamos fazer produção por metro quadrado. A gente precisa mudar a unidade, não é por hectare. A gente precisa fazer por metro quadrado, porque no mesmo metro quadrado a gente consegue estar produzindo muito mais do que está se produzindo hoje. O Brasil não precisa mais de nenhuma área aberta, de desmatar mais nada para produzir. O que a gente precisa é ser eficiente na nossa produção atual, em utilizar as áreas que nós temos já abertas. Tem muita área de pastagem degradada, tem muita área aí que a gente sabe que pode ser mais produtiva e que hoje está sendo pouco produtiva. Então, o primeiro critério é esse, aproveitamento racional e adequado. Deixar a área da reserva legal, deixar a área que a gente tem de restrição ambiental, para que a gente consiga estar utilizando bem as áreas que a gente tem dentro da propriedade e cumprindo também a legislação ambiental do nosso país. Então, a gente tem aqui utilização adequada dos recursos naturais, observação, né, das disposições que regulam as leis do trabalho. Tem algumas propriedades que estão sendo alvo de investigação da polícia porque existe ainda trabalho escravo. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, quais são as regras de funcionamento de trabalho. Já ele precisa ser todo mundo CLT? Não necessariamente. Você pode ter o regime de parceria, você pode ter o regime de arrendamento, de comodato, mas tudo isso precisa estar muito bem documentado, muito bem acertado com as pessoas, para que também a legislação trabalhista não esteja sendo desobedecida dentro do funcionamento da propriedade. Então, mesmo numa propriedade rural, você também precisa seguir as regras trabalhistas. E também a exploração que favoreça o bem-estar, né, dos proprietários e dos trabalhadores. Então, conseguindo ter todos esses critérios aí estabelecidos, a gente está cumprindo a função social da terra, que é de produzir, que é de fazer a produção de alimentos chegar na mesa do brasileiro, fazer a gente ter aí fartura de produção e de alimento também. Tá? Então, a gente precisa atentar, e existe legislação para isso. A gente deixou aqui, inclusive, na descrição desse vídeo, o link para vocês, é o último link da descrição desse vídeo, está lá, o Estatuto da Terra. Então, quem puder, tiver interesse de se aprofundar nesse assunto, é só entrar nesse link aí, baixar e dar uma estudada nessa legislação aí, que fala sobre a função da social da terra e o Estatuto da Terra. E aí, pessoal, vamos entrar agora no primeiro exemplo, né? Vamos entrar no exemplo da agricultura. A gente trouxe aqui o exemplo da mandioca, e aí eu vou mostrar para vocês que da mandioca, eu não preciso vender só a mandioca como matéria-prima. É uma possibilidade, mas eu posso também ter outras. Então, eu tenho uma mandioca como matéria-prima, eu posso fazer a farinha de mandioca, que tem sido um produto mais comum, e a gente vem trabalhando também bastante com isso, para dizer para os agricultores que não se faz só farinha, mandioca se faz muito mais, existe mais de 600 produtos para se trabalhar com a matéria-prima mandioca, então não só farinha, mas vários outros. Dá para se fazer a farofa hoje está sendo muito bem aceita pelas pessoas, a farofa hoje está tendo um valor agregado maior, e existe uma tendência de crescimento da farofa e de queda do consumo da farinha. Então, a atenção ao mercado também é importante, isso já é uma tendência já mostrada pelos institutos de pesquisas econômicas, de que está tendo já esse crescimento aí da farofa. Ração para alimentação animal, então eu posso utilizar todos os subprodutos da mandioca, eu posso estar usando a parte aérea da mandioca para a produção uma base da ração, né, que é a proteína, eu posso usar a casca da mandioca,
eu posso usar a manipoeira, que é a água da prensagem da massa. Então, a gente tem ali vários subprodutos ou coprodutos da mandioca que podem ser utilizados e também trabalhar para alimentação animal, usando, né, a mandioca de uma forma integral. Temos a possibilidade do processamento da mandioca de mesa, é muito forte, vem de uma forma muito forte hoje o processamento da mandioca de mesa, principalmente porque as pessoas que têm intolerância a glúten estão procurando alimentos mais saudáveis e o processamento da mandioca de mesa vem de uma forma aí muito forte nesse sentido. Temos aí a questão da produção de álcool, então também é possível produzir álcool a partir da mandioca, e aí alguns podem estar se perguntando, mas Geile, o álcool se produz de cana. De fato, se produz álcool de cana, mas a mandioca produz mais álcool do que a cana, mas o lobby em volta do plantio da cana foi tão grande que acabou que o etanol do Brasil tem sido produzido à base de cana e não de mandioca. Mas se houvesse boa vontade com relação a isso, existe essa possibilidade e a produção ainda seria maior do que as áreas plantadas com cana. Fécula de mandioca, que é também conhecida como goma, existem aí muita possibilidade de produção de fécula, o Brasil tem produzido bastante fécula, o Paraná tem produzido bastante, e a fécula da mandioca ela é utilizada em uma série de produtos também, e muitas vezes a gente está consumindo mandioca e não sabe, né? Então, na pasta de dente você tem mandioca, no comprimido, muitas vezes do remédio que você está tomando, você tem a fécula da mandioca, então, na broca de perfuração do petróleo, para buscar, né, o petróleo lá, a fécula de mandioca, ela ajuda ali na lubrificação da broca, então tem uma série de possibilidades aí em volta da mandioca. Mas a maioria dos agricultores olha para a mandioca e fala assim, a mandioca eu posso vender a mandioca ou eu posso fazer farinha, tá? E a gente precisa desmistificar isso e pensar também em agregação de valor, em processamentos, em diversificar quantos produtos aquela minha unidade produtiva ela pode estar oferecendo. Então, esse é um exemplo para a gente pensar. O segundo exemplo é cacau. A gente tem bastante pessoas aqui do sul da Bahia, então a gente trouxe aqui o exemplo do cacau, e a maioria dos produtores de cacau, ele produz o cacau que é chamado de cacau bulk. O que é gele cacau bulk? É aquele cacau que você vende para as moageiras de cacau, aqui no Parque Industrial aí da região de Ilhéus. O cacau fino, ele tem um valor agregado, ele tem possibilidade de você estar vendendo para as chocolateiras, as pequenas chocolateiras que têm surgido aqui nesse entorno aqui da região de Ilhéus. Então, tem surgido aí pequenos chocolateiros. O nibs é a semente, né, torrada e descascada. E é um alimento super nutritivo, é um alimento muito rico, porque ele tem muitas propriedades que elas são preservadas, elas estão naturais ali. E quando você processa, você faz o chocolate, você está adicionando manteiga, você está adicionando açúcar. E quando você está no nibs, não, você está com um produto de fato natural e aproveitando todo o benefício do cacau. E nesse caso, você não precisa de grandes equipamentos, você não precisa de grandes estruturas, mas você está vendendo um produto diferenciado, né, para o mercado. Amêndoa de cacau caramelizada é um outro tipo de produto. E é um produto também de valor agregado, é um produto que você consegue posicionar ele no mercado. Tem pessoas que estão conseguindo vender muito bem a amêndoa caramelizada. Outra coisa, polpa de cacau. Né? Algumas propriedades já tiram polpa de cacau, mas a grande maioria não faz isso, muito menos o mel de cacau. Se não faz polpa, menos ainda o mel de cacau. Mas são produtos que você pode estar agregando valor e gerando renda na propriedade de cacau. Eu conheci, já visitei muitas propriedades de cacau, e tem grandes propriedades de cacau que hoje pagam a folha dos seus funcionários só com a polpa do cacau, tá? Então, a amêndoa de cacau, a comercialização da amêndoa fica como lucro da propriedade. A polpa é que cobre as despesas da propriedade, paga funcionário, paga energia, tá? Então, tem essas possibilidades, mas a gente precisa o quê? Despertar para isso, nós precisamos abrir os olhos para as possibilidades de negócios rurais que a gente pode estar fazendo e também buscando forma de agregar valor, de uma forma que você consegue estar atendendo à legislação, né? Tem a legislação sanitária, tem as vigilâncias aí dos municípios que também precisam estar cumprindo, né, tudo isso, tem que estar com tudo regularizado, a documentação, para que você possa conseguir colocar o seu produto no mercado.
Mas é um caminho, é uma possibilidade, e são negócios que agregam bastante valor para se estar produzindo e não ficar só na mão da definição da Bolsa de Valores, que diz, olha, o cacau hoje está sendo pago a R$ 192, mais ou menos, estava comercializando essa semana. Eu posso chegar aí a estar transformando o cacau da arroba comum do Cacau Book de R$ 192 para a mesma arroba eu conseguir fazer R$ 2.000. A diferença é que tipo de produto eu estou vendendo. Eu estou fazendo só o cacau, eu não tiro polpa, eu não faço mel, eu não estou tendo mais nenhum produto agregado, eu vou ficar no 192. Mas se eu for tirar polpa, né, trabalhar o nibs, ou trabalhar a amêndoa caramelizada, ou quem sabe chegar no chocolate, eu vou estar conseguindo ter muito mais valores, né, dentro dessa mesma arroba de cacau que foi produzida, tá? Então, esse é um exemplo para vocês verem o que é trabalhar matéria-prima e quantos tipos de produto eu posso estar beneficiando e começando a fazer. O ideal é você começar a fazer também numa pequena escala. Vou começar a fazer um pouco de nibs, vou desenvolver a minha marca, vou começar a ter a minha embalagem, vou começar a abrir mercado para isso, enquanto eu estou vendendo Cacau Book também, né? 70%, 80% do meu Cacau Book. Eu começo a ter uma porcentagem menor para começar a abrir esse mercado, e uma vez que esse mercado deslanche, eu vou diminuindo a minha comercialização do Cacau Book, por exemplo. Então, assim, são possibilidades que a gente está aqui trazendo e apresentando a vocês. Outro exemplo seria, o primeiro foi a agricultura, agora a gente está aqui na pecuária. Então, a gente está trazendo aqui avicultura. Então, muitas propriedades têm lá suas criações, né? Não tem só a parte vegetal, mas tem a parte animal também. Então, as aves a gente pode estar produzindo ovos, carne, tem pessoas que se especializam em produção de raças, né, para poder vender, olha, eu quero vender o galo índio gigante, é uma raça específica, eu vou produzir esses pintinhos, eu vou produzir esses frangos para poder estar comercializando raça, né? Então, isso é valor agregado também, é um processo que a gente pode estar avançando. E também produzir a própria ração. Então, é possível você produzir a ração na propriedade sem você precisar comprar fora e você ter o controle ali do que é que você está dando para esses animais consumirem, para que você depois possa estar colocando tanto esse produto no mercado como também consumindo. Mas eu diria também que a produção da pecuária, ela tem um outro benefício, que é a produção do esterco. E esse esterco você pode estar utilizando na sua produção agrícola, né, na produção da sua horta, na sua produção, estratégia de produção de insumos na sua propriedade para que você tenha autonomia, não dependa de estar comprando insumos externos. Então, tem na pecuária esse fator também que é da produção do esterco. Então, a gente tem ovinocultura. A ovinocultura, ela está no Brasil ainda de forma incipiente. A gente compra muita carne de ovinocultura do Uruguai, a gente não consegue suprir a demanda no Brasil, e a Bahia tem um grande rebanho de ovinos, mas não consegue suprir a demanda. Então, a gente tem trazido muito carne de ovelha, de cordeiro do Uruguai. E tem muitas pessoas que estão começando a estar atento a isso e começando a trabalhar a questão da ovinocultura. E na ovinocultura você tem uma série de possibilidades. Você pode ter uma fazenda especializada em maternidade e cria. Então, o que é que ela faz? Ela tem as matrizes, né, tem o reprodutor, uma vez que aí tem uma área de maternidade, nasce o animal, quando ele desmama, ele é comercializado. Já tem outras que se especializam em pegar esse cordeirinho que nasceu e foi desmamado e vai confinar esse cordeiro. Então, são áreas menores, eu produzo alimentação, coloco esse cordeiro ali confinado, e ele, entre 90 e 150 dias, ele atinge o peso para mim estar colocando ele no mercado. Esse cordeiro, ele tem um valor agregado no mercado ainda maior, porque ele é macio, né? A carne dele é mais macia, uma carne mais saborosa, e isso faz com que tenha um valor agregado de mercado. Outras propriedades, elas ficam ali produzindo matrizes. Então, ela é especializada em produção de matrizes. Ela não vende para abate, ela vende para reprodução. Outras são produtoras de reprodutores. Nesse momento, a gente está agora buscando, ali no entorno de Teixeira de Freitas e no norte do Espírito Santo, produtores de reprodutores da raça Dorper. Então, tem um projeto em que a gente precisa comprar 10 animais e a gente tem buscado esses fornecedores. E
não está fácil encontrar esses reprodutores, porque existe uma demanda nesse momento muito grande por esses animais. Aí vem a questão dos cortes especiais, tem cortes de cordeiro especiais aí que você chega a comercializar ele por 60, 80 reais o quilo desse corte, que é um corte específico, um corte muito bem feito, e que existem já pequenos agricultores começando a montar pequenas unidades para processamento dentro de toda a legislação, com CIF, né, que é o Serviço de Inspeção Federal, contudo, para poder vender cortes especiais de cordeiro. E também a gente está falando da produção de ração. Estou numa propriedade, estou produzindo, estou tendo algumas criações, vamos trabalhar aí a questão da produção de ração também. Dá para você trabalhar e produzir a sua própria ração. Você baixa o custo e você controla todo o processo de produção. Você sabe que você está dando para o seu animal. E isso está começando também a ter uma demanda muito grande nesse processo. Tem pessoas que produzem ração para si e estão também vendendo essa ração para vizinhos que ainda não aprenderam a fazer ração. Então, eu recebi um áudio de um agricultor semana passada, muito interessante, e ele agradecendo porque ele aprendeu a fazer ração a partir da mandioca, e ele já estava criando lá um negócio para ele, né? Além dos animais dele, que ele estava engordando com essa ração, ele já estava vendendo essa ração para o sobrinho, para o tio, para o vizinho dele, então estava virando também um negócio para ele, a produção da ração. Aí a gente tem a questão do beneficiamento, a gente entra no exemplo 3, que é a agroindústria. Então a gente traz de novo aqui a mandioca, a gente traz aqui a questão da farinha, né? Unidade de produção e derivados da mandioca. Então você pode estar produzindo dentro de uma farinheira, eu sempre tenho recomendado para os meus agricultores produzir no mínimo 5 produtos. Gele, mas dá para fazer 5 produtos a partir da mandioca, numa farinheira, o pessoal lá só faz farinha. Farinha é um produto. Mas você pode começar a utilizar todo que a mandioca tem de possibilidade para você desenvolver novos produtos. Na farinheira, sem equipamento nenhum a mais, você consegue desenvolver a farofa, porque o mesmo equipamento que você faz a farinha, você faz a farofa, né? Porque a base da farofa é farinha. Então, você vai acrescentar aí alguns produtos a mais, vão acrescentar alguns temperos, mas a base da produção da farofa é farinha, né? Eu tenho a raspa da mandioca, eu tenho a manipoeira, eu tenho a parte aérea da mandioca, eu tenho a possibilidade de extrair a goma da mandioca. Então, isso aí viram outros produtos. E tem agricultores que estão fazendo, o pai produz um produto, a mãe produz o outro, o filho produz o outro, a nora produz outro, e dentro da mesma unidade, cada um é responsável pela produção de um tipo de produto, e no conjunto eles têm 4, 5 tipos de produtos. Então, é ter esse olhar com relação ao beneficiamento que a gente faz da própria farinha, da mandioca e dos seus derivados. Com relação ao cacau, a gente falou de vários exemplos aqui, e aí eu venho chamar a atenção que a gente tem, para a produção do nibs, a legislação não é tão rigorosa, né? Você tem a vigilância sanitária, você tem que cumprir a legislação, mas não é uma legislação tão complicada. No caso da polpa e do mel, a legislação é mais complicada. Você tem uma série de processos para fazer, e o ideal é que você, antes de você partir para a produção da construção da sua unidade, né, de polpa e de mel, que você pegue o projeto e aprove ele no Ministério da Agricultura. Aprova a planta primeiro, que é a melhor possibilidade de você ter menos dor de cabeça. Uma vez que a planta está aprovada, você construir dentro dos padrões que eles aprovaram, do que você começar a construção, depois eles disseram, a parede não pode ser assim, não pode ser aqui, aí você tem que quebrar, né, e ter um prejuízo daquilo que você já começou a fazer. Então, é muito importante que você atente para a legislação, atente para estar conseguindo cumprir tudo que é requisitado para a sua agroindústria. A agroindústria é uma atividade de beneficiamento, é uma atividade de produção de alimentos, a gente tem que ter todo o cuidado e boas práticas, né, da produção de alimentos, para que não venha ter dor de cabeça, né, não tenha nenhum tipo de contaminação, não tenha nenhum tipo de dor de cabeça no seu processo produtivo. Então, é muito bom a agroindústria, mas eu preciso ter todos os cuidados, como se eu estivesse tendo um negócio na cidade. Então, mesmo que eu estou na zona rural, não é porque eu estou na zona rural que eu tenho que ser descuidado com o processo. Eu estou sujeita à mesma legislação, eu estou sujeito a estar cumprindo as mesmas regras. Então, é importante que a gente atente para isso, mas existe um potencial muito bom, muito grande. Existem
algumas propriedades em que ela tem agroindústria e ela faz um acordo de parceria com seus vizinhos e ela processa, né, beneficia tudo na sua propriedade. Ou por comprar, ou por fazer uma parceria, ou alugar a agroindústria para a pessoa utilizar naquele dia, ou utilizar naquela semana. Então, outras possibilidades de parceria e também de geração de renda com a sua propriedade. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês, que é a farinheira sustentável. Né? Nós participamos da construção desse conceito. Quem está aqui desde o primeiro encontro viu que a gente apresentou um reconhecimento da farinheira sustentável como tecnologia social para o estado da Bahia, e a gente vai trazer um pouquinho aqui dessas informações para vocês conhecerem e entenderem dentro de um processo de uma agroindústria, né? O negócio agroindústria, ele é muito interessante, tem o processo de você ter uma agregação de valor maior à matéria-prima, mas a gente tem que ter bastante cuidado para cumprir a legislação. Então, a farinheira sustentável, ela tem vários tópicos, a gente divide ela em várias etapas, né? E a gente tem um planejamento de negócio rural. E esse planejamento, a gente aprovou ele junto ao Ministério Público do Estado da Bahia. Inclusive, eu vou convidar vocês aqui para, na segunda-feira, ouvir, né, o 8º episódio do Mandiocast, que vai trazer informações sobre esse conceito da farinheira sustentável. A gente vai fazer 5 episódios sobre a farinheira sustentável, então vai ter a participação do promotor, vai ter a participação do coordenador da vigilância sanitária, então várias pessoas que estão envolvidas nesse projeto vão estar falando nesses episódios do Mandiocast, para que vocês possam também conhecer um pouco mais. Então a gente tem aqui, que é um processo administrativo e sistemático, né, para a gente conseguir atingir um objetivo. E nas etapas a gente tem a questão da avaliação do ambiente, a coleta de informação. Então, se eu estou numa área de proteção ambiental, se eu estou no entorno de uma unidade de conservação, então, como que eu vou avaliar a minha situação? Eu estou próximo de um rio, estou próximo de uma nascente, o que é que eu posso fazer naquela área, que é o que eu não posso fazer? Definir qual a estratégia do seu negócio, né? Que diferencial você vai ter para atender a esses clientes. Então, eu vou trabalhar a questão de preço, eu vou ter qualidade, eu vou estar tendo outros serviços agregados, eu vou estar cumprindo a legislação, tendo toda a documentação para conseguir colocar em determinado mercado. Então, tem mercados que são extremamente exigentes, exigem uma série de documentos, vão fazer vistoria preliminar para saber se aceita ou não o seu produto para estar comercializando. Então, tem muita coisa interessante que precisa estar sendo pensada quando você está definindo a estratégia do seu negócio. Aí vem a questão do plano de execução, como que eu defino essas atividades, quem faz o que primeiro, como que eu vou trabalhar com esse processo e quantas pessoas ou que pessoas eu preciso envolver para terminar de fechar o planejamento desse negócio, desenhar a estratégia desse negócio e saber como que a gente vai colocar isso na prática. Então, aqui, na farinheira sustentável, a gente tem alguns processos. Então, matéria-prima, a gente sempre fala, matéria-prima para uma farinheira não é só mandioca, eu preciso também de lenha, porque eu tenho que ter lenha para estar usando no forno. Então, matéria-prima é mandioca, mas também é lenha. Eu tenho que separar área suja de área limpa. Então, para as agroindústrias, de uma forma geral, precisa ter área suja e área limpa, para que não haja contaminação do produto no momento em que ele já está numa fase de meio para o final do processo de beneficiamento. Ele tem que estar num ambiente que esteja adequado para o processamento, porque está finalizando esse alimento. Água tratada. Muitas unidades estão utilizando água que não está água potável, não está uma água adequada. Então, a gente tem trabalhado com as pessoas para saber a qualidade da água. Se você não sabe a qualidade de sua água, trate ela, né, por precaução, faça o tratamento dessa água. Eu posso ter uma captação de água de chuva, né, então, aproveitar toda a minha estrutura de telhado para captar a água da chuva e fazer o tratamento dessa água, fazer a gestão do meu resíduo. E aí a gente estava falando da questão da mandioca, mas eu vou fazer um parênteses e voltar no cacau. Quando a gente quebra o cacau, a gente fica com a casca do cacau. A casca do cacau também é um produto que pode ser trabalhado. Eu já vi trabalhar a casca do cacau para alimentação animal. Então, tem várias possibilidades de se utilizar a matéria-prima como um todo. Não é só a amêndoa do cacau, né? Dá para se utilizar também a casca, dá para fazer vários outros processos.
Energia solar, a gente também botou nesse projeto aqui, e eu vou dizer para vocês, é muito importante pensar em energia solar. Numa farinheira, eu já vi isso acontecer, não foi uma nem duas vezes, não, foram várias vezes. Processou a mandioca, e nesse processo, na hora de torrar a farinha, falta energia por 2 ou 3 dias e você perde toda a massa. Né? E uma vez que você perdeu aquele material, não tem volta. Então, você ter a energia solar é uma estratégia para que você tenha mais segurança no seu processamento. Você pode ter as duas energias, ou você pode optar, né? Se eu fosse optar, no meu caso, eu prefiro energia solar, porque é mais garantia para mim do que a própria energia da concessionária. Eu já fiquei na fazenda, a gente já perdeu polpa na fazenda, passou mais de uma semana sem ter energia lá. Então, é complicado só a energia da concessionária. Então, a gente tem colocado nos projetos também a energia solar. Multiaproveitamento da manipoeira, né, que é a água da prensagem da massa. A gente tem tratamento também do resíduo que sai do vaso sanitário, ali pela bacia de evapotranspiração, e o círculo agroflorestal fechando ali o componente ambiental. Então, a gente construiu aí, com um grupo de trabalho, esse conceito, e esse conceito foi aprovado no Ministério Público, foi aprovado junto ao Estado da Bahia, e a gente está trabalhando, implantando essas farinheiras no município de Alcobaça. Então, quando a gente vai para a parte ambiental, a gente está tratando da parte da água, do descarte da água da residual da mandioca. Então, a gente tem, nesse caso, a água da prensagem da massa da mandioca, que é a manipoeira. Então, para isso, a gente implanta um sistema de armazenamento dessa água, né, em caixas de polietileno, né, os tanques de reservatório de água, a gente utiliza para fazer armazenamento da manipoeira, e depois a gente dá uma destinação a essa manipoeira. A manipoeira tem diversos multiaproveitamentos, depois eu posso até trazer isso para vocês, mas tem vários multiaproveitamentos, e eu tenho recomendado a alguns agricultores que têm mandioca a extrair a manipoeira para fazer o uso dela na adubação foliar, não só, eu uso na adubação foliar de mandioca, uso na adubação foliar de cacau, mas existem vários outros usos que eu posso dar para ela, e essa massa eu posso estar fazendo acarajé, eu posso estar fazendo outros usos da massa. Quem participou aqui dos encontros passados também, a gente disponibilizou aí o link do acarajé de mandioca. Então, quem está chegando agora aí, não se preocupe que a gente também pode passar isso para vocês. E a gente tem aqui também a água cinza. A água cinza, que é a água que eu lavo a mandioca, é a água que eu lavo a unidade, né? Eu lavo a minha farinheira, essa água que tem sabão, é uma água cinza, a gente vai estar também tratando ela e utiliza o tratamento dela do círculo agroflorestal. Esse círculo, ele tem 3 tipos de tratamento, né? Passa por 3 filtragens para que a água volte ao sistema. E a gente sempre fala que é um sistema de irrigação barato. E esse sistema não necessariamente ele foi desenvolvido só para uma farinheira. Você pode utilizar na sua casa da propriedade, na sua propriedade, não é rural. Dá para você fazer para ela. Então, a água da lavagem da pia, a água do banho, a água de lavagem de roupa, vai para esse círculo agroflorestal e irriga ali um pomazinho que você tenha em volta desse círculo. Então, não fica aquela lama no quintal, não fica uma água sem ter para onde ir, né, procurando para onde ir, ou colocando numa fossa negra, que não é um sistema eficiente. Então, colocar água residual para o círculo agroflorestal é um dos melhores sistemas que a gente já encontrou para tratamento do resíduo de propriedades rurais, e nesse caso, para a farinheira também, ele foi utilizado e muito bem aceito, inclusive pela legislação ambiental e também sanitária. O outro processo aqui é o tratamento de descarte da água residual do vaso sanitário, e nesse caso a gente utiliza uma outra tecnologia, que é uma bacia de evapotranspiração. É a forma de você fazer o tratamento tratamento sanitário, né, do vaso sanitário ali, do seu banheiro, ele é tratado nessa bacia como um tratamento sustentável dos resíduos do banheiro, tá? Então, a gente tem essa possibilidade. E aí, dentro do arcabouço da legislação ambiental, a gente tem o descarte da água residual do processamento, a água da prensagem da massa da mandioca e da manipoeira vai para o sistema de armazenamento da manipoeira, a água cinza, ela vai para o ciclo agroflorestal, e aí a gente faz uma redução de custos na produção da matéria-prima, e a gente tem uma alternativa de receita, porque a manipoeira, ela pode gerar receita. A manipoeira, ela pode gerar renda para essa propriedade. Você pode baixar o seu custo de produção utilizando a manipoeira na adubação. Então,
a gente atende a legislação e, ao mesmo tempo, se beneficia, porque baixa custo e porque também a gente consegue tá dando uma alternativa adequada, né, de receita também para a sua propriedade. Então, dá para fazer um uso inteligente da questão de cumprimento da legislação ambiental. Então, aqui a gente trouxe aqui as caixas de polietileno. Olhem bem essa foto dessa farinheira, que eu vou voltar para falar dessa farinheira um pouquinho mais na frente. Então, aqui a gente implantou as caixas de polietileno para fazer o armazenamento da manipoeira, tá? Então, esse é um processo aqui que a gente está utilizando muito bem a manipoeira. Nesse caso aqui está o círculo agroflorestal, e aí vocês estão vendo nesse primeiro quadrante aqui, tá o círculo, e em volta a gente plantou. Aqui dá para ver um pouco, mas talvez, não sei se vocês conseguem perceber, mas tem bananeira plantado, tem citros, tem eucalipto, tem uma série de fruteiras e de plantas que foram colocadas em volta desse círculo, e essa água que passa ali, que passa nas 3 filtragens, essas plantas absorvem. Então, a gente fecha o ciclo dessa água e, ao mesmo tempo, você está irrigando uma pequena área da sua propriedade também com uma água que, naturalmente, se você não atentar para isso, ela vai estar sendo destinada de uma forma não muito eficiente dentro do seu processo produtivo, nem da sua propriedade. Então, cumprir a parte da legislação ambiental, fechando aqui com a bacia de evapotranspiração. Essa bacia, ela trata só o vaso sanitário, né, a água que sai residual do vaso sanitário, eles entram nos pneus, então a gente pega pneu também que está e muitas vezes sendo despertada, né, jogado na natureza de uma forma inadequada, dá uma utilização adequada para esses pneus e consegue fechar também de uma forma eficiente o tratamento do esgoto, né, o esgoto da sua propriedade. E aí a gente entra na legislação sanitária. A gente tem as boas práticas de fabricação, que a gente falou, então a parte de higiene, as instalações estarem adequadas, a gente ter aí uma série de possibilidades da parte sanitária sendo cumprida, né? Então a gente tem a separação de área suja e área limpa, como a gente comentou antes, adequação dessa área limpa, então a área limpa precisa ter um pé direito mínimo, aí a depender do local ou da estrutura, 3,5 metros, 4 metros, bem ventilado. Essa ventilação ela tem que estar fechada com tela para que não entre nenhum inseto, né? Você tem que ter esses cuidados para que você possa estar tendo uma qualidade aí na sua unidade de beneficiamento. E com isso, o seu cliente ele vai perceber um diferencial. E tendo esse diferencial, você vai conseguir colocar isso também em outros mercados. Tem mercado que lhe exige a documentação. Cadê seu alvará da vigilância sanitária? Cadê sua licença ambiental? Cadê a sua documentação para que eu possa aceitar o seu produto aqui na minha gôndola do supermercado? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente vende uma farinha para uma indústria que faz farofa no Espírito Santo. E chegou um momento em que a Vigilância Sanitária Estadual do Espírito Santo foi no supermercado e coletou produtos à base de mandioca da gôndola do supermercado. E foi fazer análise. A única farofa que não saiu do mercado foi a que comprava desse processo aqui da farinha sustentável, porque estava com toda a documentação regularizada e não tinha contaminação, porque a unidade estava regularizada, né? Não tinha fluxo cruzado, não tinha contaminação no processo. As outras farofas e as outras farinhas tiveram que sair do mercado. Eles perguntaram, cadê seu fornecedor? Quem é seu fornecedor? E aí, quando apresentava os fornecedores, não podia continuar o processo de comercialização, por quê? Porque faltava documentação, as unidades não estavam adequadas, não tinha alvará sanitário, então essa parte não estava regularizada, o produto entrou no mercado, mas acabou saindo do mercado, porque ele não conseguia atender, não cumprir essa legislação. Então é muito importante a gente fazer e começar fazendo o caminho em que a gente consiga ter um caminho de crescimento, né? Não ir e depois voltar, porque a gente não está com tudo isso organizado, tudo isso bem feito. Aí eu falei para vocês daquela foto, voltamos aqui a ela, e aqui a gente tem o antes e o depois. Então, no início, você tinha galinhas, tinha manipoeira no chão, espalhada de qualquer jeito, né? Essa aqui era a unidade de processamento da mandioca, tá? Então, eram umas condições extremamente precárias, e eu digo para muita gente, olha, se você for numa farinheira, você para de comer farinha, porque você não sabe o que você encontra lá.
E é realmente muito chocante para quem nunca teve contato com essas unidades, é chocante você chegar nesses lugares. Mas hoje não, a gente já tem unidades bem adequadas, unidades que estão avançando com esse processo e que a gente está conseguindo ter bons resultados. E essa hoje é essa farinheira. Então, ela saiu dessa situação e hoje ela está nessa situação, né? Essa é a farinheira que está adequada à legislação e está cumprindo todo esse trabalho. E o produto final está sendo embalado dentro dessa marca Raspadeiras da Bahia. Então, se você encontrar a Raspadeiras da Bahia em algum supermercado, vocês podem estar associando que as Raspadeiras da Bahia vêm desse processo da farinha sustentável, desse trabalho que está sendo feito. Aqui a gente tem mais uma foto também dessa farinheira, esse foi o dia da inauguração da farinheira. Nós fizemos, inclusive, um varal com fotos, porque muita gente que chegava e via essa farinheira já construída não tinha noção do que ela era no passado. Então, a gente fez um varal de fotos para as pessoas relembrarem como era essa farinheira. E aqui a gente teve aqui o prefeito, Léo Brito, no dia da entrega, aqui o pessoal da Suzano acompanhando, e esse aqui é o casal recebendo o seu alvará sanitário, recebendo a sua dispensa, né, de licenciamento ambiental, toda a documentação para que eles pudessem estar empacotando e botando esse produto no mercado. Então, essa foi uma fase que a gente passou e trazendo aí, né, a questão da cumprimento da legislação, a função social do negócio, a necessidade de a gente estar atento a essa legislação e a esses processos quando eu entro no processo de beneficiamento. Gelli, se eu for fazer polpa de fruta, se eu for fazer geleia, se eu for fazer doce, cada uma tem uma legislação que você precisa estudar, que você precisa estar atendendo. Então, para cada tipo de beneficiamento, tem uma legislação para estar sendo feita. Eu trouxe um exemplo aqui, para vocês conhecerem o processo como um todo, do início ao fim, mas é um processo que para cada unidade você tem que adequar para a necessidade que você vai ter, para que tipo de produto você vai estar produzindo, tá? E aí a gente tem aqui a questão da água residual, do tratamento aqui da água com fezes, na bacia de evapotranspiração, que ele contribui com a qualidade de vida das pessoas, com a saúde, com o meio ambiente, e você não está contaminando a sua área também, né? O seu lençol freático não está sendo contaminado, muitas propriedades, elas captam água de poço artesiano, então, quando a gente tem esse cuidado, a gente tem uma área que não está contaminada, a gente faz a bacia de evapotranspiração, ela fica totalmente fechada, e a gente consegue fechar o ciclo, né, do tratamento sanitário ali e do esgoto, e a gente consegue ter a sua área com cuidado. Então, vou ter uma propriedade rural, eu posso usar a bacia de evapotranspiração? Pode e deve. Posso usar o círculo agroflorestal? Pode e deve. São duas tecnologias de baixo custo e eficientes para o tratamento sanitário da sua propriedade, tá? Então, não serve só para farinheira aqui, ela serve também para outras propriedades e para outros usos, tá bom? Então, a gente trouxe esse conteúdo hoje aqui, foi muito bom estar aqui com vocês, a gente vai falar um pouquinho agora de como é que a gente está com os nossos encontros, a gente já está terminando aqui o nosso encontro de hoje, e depois a gente vai abrir aqui para estar respondendo algumas perguntas que foram chegando aqui. Então, o nosso primeiro encontro foi no dia 6 de agosto, e a gente tratou aí das estruturas coletivas individuais, os aspectos bióticos e abióticos da escolha, né, da propriedade rural. Tivemos no dia 3/9 também o segundo encontro, a gente falou de agricultura convencional, agroecologia, agricultura sintrópica, falamos do que é agricultura familiar, os benefícios da agricultura familiar, quais são as políticas públicas que a gente também tem para a agricultura familiar. Hoje, nós estamos no terceiro encontro, falamos aqui um pouco sobre negócios rurais, né, as etapas do planejamento para a gente ter um negócio rural, seja para produzir matéria-prima, seja para beneficiar o produto. Então, para vocês terem uma visão geral das possibilidades que existem sobre fazer negócios na área rural, e a gente está com o próximo encontro aqui para o dia 1º de outubro, onde a gente vai falar sobre mercado. Então, já que eu consegui comprar propriedade, né, já definir qual a minha estrutura produtiva, que negócio eu vou fazer, agora eu preciso comercializar. Então, quais os mercados eu tenho, que tipo de mercados existem,
para que a gente possa estar comercializando a produção, e aí a gente fecha, né, o quinto aspecto dessa jornada da transição cidade-campo. Então, a gente está aqui convidando vocês a convidarem outras pessoas. Vamos fazer aqui vamos traçar uma meta aqui em conjunto. Cada um traz mais um no próximo encontro, para a gente aumentar aqui o grupo que a gente está participando aqui desse encontro hoje, e aí a gente vai estar fechando, né, os 5 aspectos da jornada da transição cidade-campo, para que vocês tenham uma visão geral. Quem chegou agora, não se preocupa, na descrição desse vídeo tem lá os outros 2 encontros, aí vocês assistam nesse intervalo, para que no dia 1º a gente possa estar trabalhando aí o quinto aspecto da transição e falando aí da questão dos mercados, tá bom? Então, vamos trazer também mais uma informação para vocês, que a gente vai estar agora em outubro fazendo o lançamento das plataformas digitais da Futuro Rural, e a gente vai estar convidando vocês para participar, para estar interagindo com a gente, acompanhando esse trabalho que a gente está desenvolvendo aí sobre essa plataforma da Futuro Rural, tá bom? Então, vamos lá. Tem perguntas? Chegaram perguntas aí para a gente? Como é que tá? Tem aqui a pergunta da Elciana. Qual o objetivo do grupo? Eu tenho muita vontade de morar na roça e me sustentar. Então, Elciana, a gente está com essa plataforma Futuro Rural sendo construída. Nós já temos aqui fazendo os encontros da transição cidade-campo, que foi uma demanda que a gente teve maior aí de pessoas querendo trabalhar essa compra da propriedade. Então, a gente está aqui conversando sobre essa jornada de sair da cidade e ir para o campo, como eu preciso me preparar para fazer isso, como eu faço isso, o que é que eu posso desenvolver no campo, quais as possibilidades que eu tenho no campo. Então, tem um grupo do WhatsApp, a gente também deixou na descrição aqui do vídeo o link para você entrar no grupo do WhatsApp, tem um link para você entrar também no grupo do Telegram. Então, quem preferir o WhatsApp pode ir no WhatsApp, quem pode ir para o Telegram também. Nós recomendamos que você vá para o Telegram, porque o Telegram vai ser um grupo só e cabe muita gente. Já o WhatsApp precisa ser vários grupos, então quando enche um grupo tem que abrir um segundo grupo. Então, a gente pede para que vocês participem. Esses grupos não são grupos de a gente ficar interagindo com muitas informações, é um grupo que a gente vai estar colocando as informações de quando vai ter encontro, de um material, de uma coisa que está acontecendo, que está ligado a esse assunto que a gente está trabalhando. É um grupo que só os administradores mandam mensagem, então vocês podem ficar tranquilos, não é um grupo que vai encher aí de mensagens, de fotos e vídeos aí o seu celular. É um grupo específico para trazer essa informação para você continuar acompanhando, né? Que dia vai ter encontro? Qual o link do encontro? Então, tudo isso, esse grupo tem esse objetivo de estar trazendo essa informação para você, tá? A gente tem aqui a Vanúbia, terra argilosa, pissarra, o que é mais indicado plantar para comercializar? Então, quando você tem um solo argiloso, ele é um solo que ele tem algumas vantagens, né? É um solo que ele retém mais água, é um solo que você consegue ter uma profundidade maior. Então, existem vantagens de você estar tendo um solo argiloso. Por outro lado, precisa saber como é que você está com o preparo de solo, como é que esse solo era manejado antes. Porque se era um solo que tinha muita intensidade de trabalho com máquinas agrícolas, com implementos pesados, você pode estar com um solo um pouco compactado. Então, tem que analisar esse processo para saber o que seria mais indicado estar colocando nessa área. Se ele tiver compactado, a recomendação é um. Se ele não tiver compactado, a recomendação é outra. E compactado é o quê? É quando você pressiona as partículas do solo e fecha os poros. Então, quando você vai fazer ali um berço, você tem que cavar e você tem dificuldade para cavar. Por quê? Porque está muito compactado aquela área. Então, nós tivemos áreas com 25 centímetros, ele estava tão compactada que a gente tinha que passar um equipamento que chama subsolador para poder quebrar aquela laje que foi formada por estar passando o arado, por estar passando o trator várias vezes em cima. Então, compacta a área. Então, precisa analisar a sua área para poder verificar essa situação. Mas, normalmente, em solos argilosos, as pessoas plantam mais culturas de ciclo longo. Então, você pode fazer plantio de citros, ou pode fazer um plantio de
cacau, plantio de várias plantas que ela tem um sistema radicular mais profundo, porque nesse solo argiloso permite. Quando você tem um solo mais arenoso, você tem um solo com pouca profundidade, aí tem que ser cultura de ciclos mais curtos, porque ela não tem como aprofundar a raiz. Então, você precisaria ter realmente um vídeo da sua área, precisaria ter fotos da sua área, para poder te dar uma informação um pouco mais precisa, tá? Então, se você quiser, depois entre em contato, manda algum material aí, a gente analisa e pode bater um papo também. Não tem muitas perguntas. Miriam está falando que ela vai fazer aniversário dia 1º. Miriam, aproveita e traz para a gente aí já o bolo no dia do aniversário para a gente aqui comemorar junto com você, tá? A gente agradece, então, a Núbia está falando, no lado técnico deu que é ácido. Então, quando o solo é ácido, precisa fazer um processo de correção do solo. Então, precisa ter análise do solo para poder ver qual a recomendação fazer. Se vai entrar com calcário, se vai entrar com que tipo de adubação para corrigir o solo e aí você poder fazer o seu plantio. Se você tiver análise de solo, se você tiver vídeo ou foto da área, entre em contato com a gente e aí a gente vai conversar, bater um papo aí sobre esse assunto com você, tá bom? Eu agradeço, então, a vocês por estarem aqui com a gente, por estarem participando com a gente até agora. Convido vocês a estarem com a gente no dia 1º de outubro, também para compartilharem esse link. O link do próximo encontro, no dia 1º, também está na descrição desse vídeo. É o último link dessa descrição aqui, já está do 4º encontro, para que ninguém se perca, para que ninguém fique sem um link e possa estar participando junto com a gente. Narciso aqui falou sobre a questão da manipoeira. Então, a manipoeira ele já usou, deu bom resultado para ele. Bacana, Narciso. A gente tem usado muito a manipoeira, tem sido excelente esse uso da manipoeira, um uso inteligente, né, interessante da manipoeira, aproveitamento desse processo aí para o uso agrícola dela, né? Então, pessoal, a gente está agradecendo aqui a vocês, vamos fechar aqui esse momento hoje e nos encontramos aí no nosso próximo encontro, dia 1º de outubro. Um abraço e até o próximo.